E aí, tudo bem? Fica aqui nesse vídeo comigo que hoje eu vou ajudar você que tem dores no pescoço, costas, lombar, você que fica sentado muito tempo ou fica muito tempo na mesma posição e percebe que seu corpo já não está mais como era antes, né? Às vezes a nossa cabeça entende e acha que consegue fazer um movimento ou fazer uma atividade física, mas parece que o corpo já não está mais acompanhando. Você sente isso no seu corpo? Você sente que às vezes você vai até mesmo alcançar as suas costas e parece que o seu ombro já não vai mais. Então, todos esses problemas que a gente tem, tanto pensando na nossa postura, quanto nessas dores que pegam a gente no dia a dia, acontecem por falta de noções que a gente tinha que ter ganhado desde a primeira infância, de como usar o nosso corpo no dia a dia. Então você, principalmente, que fica sentado muito tempo e acaba se escorando em cima dos braços, acaba usando muito computador, ou fica se apoiando e percebe que o seu corpo está indo para dentro, esse vídeo aqui é para você. Então eu vou te ensinar alguns exercícios terapêuticos para que você sinta que agora essas articulações que estão comprimidas demais, agora tem espaço para que você consiga voltar a fazer seus movimentos sem sentir dor, né? O nosso problema, o seu problema, mora nas suas 24 horas. Então, o que você está fazendo de errado com o seu corpo? Ou o que falta você colocar na sua rotina diária para que você consiga descomprimir toda essa tensão que você gerou ao longo de um dia inteiro, né? E não é só um dia inteiro que a gente tem que pensar, né? Que nem você está ganhando essa noção agora, mas quantos anos você viveu sem ter essa noção de que você está fazendo força demais, de que você está se contraindo errado, que você está se apoiando errado. Então, para você que fica sentado, para você que fica em pé, esse vídeo é para você. Para você que quer fazer atividades físicas sem sentir a preocupação de que vai se machucar, fazendo agachamento, correndo, nadando, pedalando, fica aqui comigo que você vai aprender muita coisa com esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Felipe Alves, sou terapeuta corporal e educador físico e estou nessa área há mais de 11 anos. E o meu trabalho não é só soltar as tensões, mobilizar o seu corpo e ajudar a sua postura, mas o meu trabalho é focado principalmente na educação, né? Porque hoje em dia a grande maioria das pessoas são analfabetas motoras, né? Quantas vezes você mesmo já se pegou falando, nossa, travei do nada, nossa, minha coluna do nada deu uma estalada e agora eu não consigo mais andar direito. Tudo isso tem um motivo, o nosso corpo sempre dá sinais, né? As dores que a gente sente estão ali para falar, ó, tem alguma coisa sobrecarregada ali, você está fazendo algum movimento que não deveria estar fazendo. Só que ninguém ensinou a gente a escutar esses sinais direito que o nosso corpo está dando. Então a gente faz o que quando a gente tem dor? Toma remédio, né? Toma muitas coisas, às vezes até injeção. Você vai tomar, muitas vezes já veio gente aqui falando que já tomou benzetacil para acabar com essas dores, sendo que a dor deveria ser nossa aliada, né? Porque ela está ali te comunicando alguma coisa. Só que conforme esses problemas, essas tensões vão evoluindo, o nosso corpo vai virando como se fosse uma bola de neve que vai acumulando um monte de coisa. Então você começa não só a ter essa rigidez muscular, ou essa rigidez articular, mas agora você começa também a criar compensações, né? Por exemplo, se eu estou apoiado em um lugar e eu sinto que aqui está doendo, automaticamente, né, o corpo é inteligente, automaticamente você vai tirar o peso dali para você não sentir dor e vai jogar para outro lugar. Então, quantas vezes isso de você tirar o peso de um lugar e jogar para outro, para você não sentir aquela dor, você já fez ao longo da sua vida? Então, provavelmente o seu corpo tem vários encurtamentos e excesso de tensão que às vezes atrapalham até mesmo na sua respiração. Quando a gente pensa em postura, por exemplo, é importante você entender, sabe aquela frase, saco vazio não para em pé? Nosso corpo é exatamente isso, porque a grande maioria dos músculos que estão nessa região do tronco e que precisam manter o nosso corpo para cima, são acessórios da nossa respiração. Então, para que você consiga manter uma postura ideal, ereta, e sem ter que fazer força, você precisa da sua respiração fluindo. Mas como que essa respiração vai entrar e vai chegar nesses músculos mais baixos se você fica o tempo todo travando essa primeira entrada de ar? Né? O tempo que você fica se escorando em cima dos seus braços e não usa os seus pés direito, você cria um problema muito maior. Então, isso, né, é uma parte, é a ponta do iceberg quando a gente pensa nesses problemas corporais.
E quando a gente pensa de novo na respiração, a gente tem que lembrar o seguinte também: corpo e mente andam de mãos dadas, né? É uma via única ali. Então, quando a gente começa a afetar o nosso corpo, essa parte física, e não consegue mais jogar oxigênio para dentro, primeiro que isso afeta até mesmo no nosso raciocínio. O cérebro precisa de oxigênio. Segundo, que quando a gente pensa no nosso corpo mais estressado, né, quando a gente está com o emocional mais atacado, quando a gente está mais ansioso, como que fica a nossa respiração? É curta ou é profunda? Curtinha, né? A pessoa ansiosa fica com aquela respiração cada vez mais curta. Então você está entendendo onde eu quero chegar? Conforme você vai sobrecarregando esses músculos respiratórios e não aprende a usar toda a sua capacidade respiratória e vai encurtando o seu corpo, você mesmo começa a induzir o seu corpo a te tornar mais ansioso. Então, muitas vezes crises de ansiedade, aquele estado mais eufórico que você fica, que a gente tem, né, ao longo dos anos, acontece porque a gente se desconectou do nosso corpo. E as coisas básicas que a gente deveria fazer, como até mesmo o próprio espreguiçar, que é um reset natural para essas tensões, a gente está perdendo. Então, tudo que é natural para o nosso corpo está se transformando e está virando dor, está virando um problema, está virando uma postura. Então, eu estou aqui agora para te ensinar 4 exercícios, tá? Primeiro, pensando em você que fica sentado muito tempo, o que você tem que entender para você começar a descomprimir a sua coluna? Primeiro de tudo, olha só, peguei essa cadeira aqui para te mostrar como que funciona essa ideia do sentar certo. Porque quando a gente senta, normalmente o que a gente faz? A gente joga o peso para trás, né? Às vezes você fica aqui no computador e muita gente vem aqui me falar que depois de um tempo tem percebido que a cabeça fica muito para frente, né? Fica com o pescoço anteriorizado. Isso acontece por conta que você não sabe usar direito os encaixes do seu corpo. Então eu vou te ensinar como que você pode sentar melhor para você não precisar nem fazer força. Normalmente, quando a gente senta muito para trás e joga o peso do tronco nesse apoio da cadeira, onde que está a pressão? Né? Onde que está o peso do seu corpo? Ele vai todo para a sua coluna, para a sua lombar. E automaticamente, quando o peso está aqui para trás, você não consegue deixar os seus pés muito bem apoiados. E com isso, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo com que o seu quadril rode para dentro. Então essa posição aqui, ó, que eu vou ficando e vou descendo, tenho certeza que tem muita gente que se vê aqui, né? Que daqui a pouco cruza uma perna, coloca as 2 perninhas de índio em cima da cadeira, e isso vai fazendo com que aos poucos você vá sentando em cima da sua lombar. E aí todas as vértebras vão ficando mais comprimidas. Então, ao invés de você fazer isso, o que você vai fazer? Tente sempre sentar um pouquinho mais para frente, e assim você pode voltar a sentar para trás depois, mas você tem que entender que o ponto zero para o seu corpo ficar confortável tem que ser mais para frente. Então, quando você está com o corpo mais para cá, né, quando você pega esse peso do tronco e coloca para os seus pés, automaticamente você alivia toda essa tensão que fica aqui na sua coluna, né? Então, olha só, para que eu consiga deixar o meu corpo mais para cá, eu preciso que o meu quadril esteja mais rodado para fora, certo? Porque se meu quadril fizer esse movimento para dentro, olha só para onde o meu corpo vai, ele vai para baixo. Então, muitas vezes esse problema que você sente que o seu corpo não consegue ficar numa posição ideal é por conta do seu quadril. Então você pode fazer o seguinte, você pode pegar, eu tô sem um paninho, imagina que isso aqui é uma toalha, tá? Ou um espaguete de academia, sabe? Aquele espaguetezinho, você corta ele no meio, e aí o que você vai fazer? Você senta bem na ponta, como se você fosse colocar um calço aqui, bem na pontinha aqui da bunda, bem nesse ossinho do póx. Então você vai sentar em cima desse tecido ou dessa toalha, o que você achar que dê uma altura a mais, e aí automaticamente olha para onde que o meu peso vai. O meu corpo já é inclinado e posicionado para frente. Se eu tiro isso aqui, meu corpo vai para trás. Então só de você colocar esse apoio aqui, você já vai mudar muita coisa na sua postura.
Então coloca isso no seu dia a dia, que você vai perceber como, dia após dia, toda essa compressão que você gerou no seu corpo vai diminuir, porque agora você está numa posição ideal. E olha só, outra dica, já pensando nisso também. Quando eu estou com o peso agora chegando nos meus pés, olha o que acontece, olha esse detalhe. Quando eu coloco uma leve pressão nos meus pés contra o chão, olha para onde que meu tronco vai. Ó, tô solto, agora eu vou apertar o pé contra o chão. Você percebe? Meu corpo vai para cima. Ó, eu aperto aqui e o corpo sobe aqui. Porque quando eu faço esse movimento, o meu corpo entende que eu quero ficar em pé. Então ele ativa os músculos de trás, que são chamados eretores da coluna. Então, conforme você vai praticando isso ao longo do dia, você vai aumentando o tônus desses músculos, que agora vão te manter nessa posição sem precisar de muito esforço. E aí agora, a próxima dica é pensando nos seus braços, né? Porque quando você joga o peso para trás, quando você tenta alcançar o teclado ou fazer qualquer movimento aqui na frente, só de você levantar o braço aqui, isso aqui já gera muita carga, muita sobrecarga nessa região do seu pescoço, dos seus ombros, do seu trapézio. Então isso aqui é péssimo. Então, de novo, coloque aquele apoio aqui embaixo, né, porque automaticamente o peso do seu tronco vai para frente. E aí, ao invés de você ficar com os braços esticados, tenta sempre ficar mais nessa posição com os braços para baixo. Tá vendo? Que nem como se eu estivesse dirigindo um carro. Isso daqui, eu faço força. Aqui, o meu braço descansa. Então, com isso, você começa a entender sobre as alavancas corporais. Tipo assim, aqui eu estou numa posição neutra, né? Eu estou num ponto zero, meu braço está descansando. Aqui já tem um pouco de carga. Aqui mais ainda. Imagina aqui, nessa posição no computador. Então, quando você começa a fazer esses movimentos, usando um pouco mais o seu tronco inclinado para frente, fica mais fácil de você deixar o seu braço numa posição que vai te cansar menos, ok? Agora, juntando essas informações, eu vou te passar um movimento ótimo para você começar o seu dia e abrir tanto o seu peitoral, soltar o seu pescoço, soltar os seus ombros. Então, para você que passa horas na mesma posição, fica sentado, olha só o que você vai fazer. Eu vou pegar essas bolinhas aqui só para ter como referência, tá, do que eu vou fazer, mas você pode pegar qualquer coisa que tenha um certo peso. Às vezes é até legal você pegar, embolar uma meia e usa como eu vou usar aqui agora esse material. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar essas duas bolinhas no chão, vou deixar minhas pernas um pouco abertas, até mesmo para eu começar a estimular esse movimento aqui, ó, esse vai e vem, para soltar o meu quadril e soltar os músculos da perna, que também ficam muito comprimidos, né? Então, olha só, nessa posição, eu vou pegar uma bolinha, eu posso deixar ela aqui no chão, bem embaixo, pego, e aí eu sempre imagino como se tivesse uma linha que puxa minha cabeça para frente, enquanto tem outra linha que puxa o meu quadril para trás. E agora, solto o peso do tronco entre as pernas. Soltei o peso, vou pegar a bolinha, a outra mão você pode deixar apoiada aqui no chão, ó. Então agora eu vou fazer esse movimento, ó, sempre com o olho na bolinha. Então, olhando a bolinha, eu vou fazer esse movimento até onde eu conseguir levar. E aí, nessa posição aqui com a minha mão, eu solto e volto devagar. Voltei, agora com a outra mão, a mesma coisa. Vou olhando, olhando, olhando e levo a bolinha lá para trás. E solto. Só de fazer isso, eu já estou alongando toda essa região aqui da frente. Para você que sente que a postura está fechada, que os seus ombros estão muito rodados, esse exercício, se você fizer 3 séries de 15 a 20 repetições, sem fazer força, só ampliando o movimento do seu corpo, usando como se você estivesse querendo afastar os seus ossos. Em pouco tempo, você vai perceber uma abertura muito maior do seu tronco, dos seus ombros, do seu pescoço também. Então, né, começa o seu dia sempre com esse tipo de movimento. E aí, como que acontece, né? Você viu como que eu fiz os primeiros movimentos, e aí nessa posição mesmo, agora a gente vai evoluir o movimento. Você pode só ficar naquilo que eu passei,
ou você pode aos poucos seguir esse próximo passo a passo. Então, estou aqui, agora eu vou tentar, ó, rodando meu tronco, vou pegar a bolinha onde eu joguei ela. Pego, volto para o meio e perceba, quando eu faço esse movimento, tentando pegar, enquanto os meus pés estão firmes no chão, eu estou deixando tudo isso aqui parado, né? Tá estático, tá colado no chão. Enquanto essa parte daqui para cima, eu vou ganhar toda a elasticidade que eu perdi ao longo dos anos, né? Então, cola os pés no chão e aí faz esse movimento, pega a bolinha, volta pro meio, olho na bolinha e vai levar ela de novo pro outro lado. Volto, agora eu vou pro outro lado com o meu tronco, pego, ó, eu sinto até que esse lado é um pouco mais encurtado. Quando você sentir que um lado tá mais curto que o outro, fica um tempinho ali, tenta soltar a respiração, ó. Vai esperando que a gravidade e o peso do corpo ajude essas tensões a começar a ceder. Cedeu, sentiu que agora você consegue alcançar? Volta de novo pro meio. Voltou pro meio? Mesmo movimento agora pro outro lado. Soltei a bolinha e volto. Entendeu? Esse exercício, 3 vezes de 15 a 20 repetições. Agora que a gente já deu uma soltadinha aqui nessa parte de cima, eu vou passar um exercício pensando mais nas suas pernas, no seu joelho, no seu quadril. Então olha só o que você vai fazer. De preferência, né, sempre sentado. Se você tiver um banquinho como esse aqui, ó, melhor ainda. Esse aqui é um banquinho que você acha no Mercado Livre, na Tokstok, vários lugares tem. Você vai sentar no banquinho. E aí, primeiro de tudo, deixa eu até fazer um movimento de lado para ficar mais fácil de você entender. Você vai fazer o seguinte, se possível, coloca a sua perna em cima da coxa, né? Qualquer perna que você quiser começar. Faz esse movimento e aí agora você vai fazer esse movimento para frente com o seu tronco. A ideia é soltar essa parte de baixo da coxa, né? Porque ainda a gente está falando dessas tensões que acabam prendendo o quadril, que acabam interferindo em toda a nossa postura e todo o movimento do corpo. Então comece com esse movimento aqui, se você sente encurtamento nessas regiões, e se for difícil começar do jeito que eu fiz, começa assim, com a perna lá embaixo. E aí aos poucos, segurando, você vai para frente e volta devagar. Sentiu que tá fácil nessa posição? Puxa um pouquinho a perna. Puxou e agora o seu tronco vai em direção da sua perna. É sempre interessante você ficar de 5 a 10 segundinhos soltando peso em cima da perna. Então respira. Imagina que a cada vez que você soltar o ar, o seu tronco vai pesar mais para frente. Sentiu o peso chegando? Volta devagar. E você não vai voltar fazendo força na coluna. Volta sempre empurrando o pé que está no chão contra o chão. Então, ó, volto empurrando o chão, troco a perna, inverto. Faço o mesmo movimento, vou para frente. Ó, esse aqui eu sinto que está até um pouco mais travado. Talvez até porque eu já tinha feito alguns do outro lado. Então, eu começo aqui um pouco menos, né? Porque pensa, cada um tem a sua limitação. Então, se você sentir que está doendo fazer o movimento igual eu estou fazendo, pensa, é o que tem para hoje. Dia após dia, nós vamos evoluindo nessa construção, né, ou nessa desconstrução de todas essas tensões. Então, você vai sempre tentando levar o seu tronco em direção à perna. Nesse movimento, além de soltar essas tensões que moram aqui debaixo do glúteo, a gente vai soltar também todas essas tensões que pegam essa parte de baixo do joelho, que pega a sua panturrilha, que atrapalham no movimento de andar. Então você vai fazer isso também de 3 a 4 séries de 15 a 20 repetições. E depois que você fizer esse movimento e você sentir que toda essa região começou a ficar mais solta, olha o próximo exercício que a gente vai fazer. Agora pensando em soltar toda essa parte aqui da frente, né? Toda essa pressão que a gente acumula no nosso joelho, que encurta essa região aqui do quadríceps. Você vai fazer só assim, ó. Vamos começar da seguinte forma. Você tem que levar um joelho para o chão e volta. E depois vai o outro. Esse movimento aqui, ó,
vai estimular e esticar todos esses músculos que são grandes do quadríceps, que acumulam muita tensão. Então vai, joga o peso para frente e depois você tenta soltar o peso do seu tronco para trás. Por isso que é importante o banquinho aqui, para te dar esse apoio. Segura o banquinho e olha lá para trás. Volta, inverte a perna. De novo, olha lá para trás. Esse é o movimento, né, para a gente começar, que é mais fácil. Então você pode ir fazendo um, depois faz o outro. E sempre, olha só, você viu que eu fiz um movimento aqui agora? E na primeira eu fiz retinho, né, com o corpo bem alinhado. E o segundo eu tinha feito jogando a perna para fora. Eu fiz desse jeito. Quando você joga a sua perna para fora, você já não está mais soltando essa cadeia muscular que é a cadeia anterior. Quando você muda a posição, você está estimulando várias coisas, menos o lugar certo. Então, sempre mantenha o seu corpo bem alinhado. Ó, perna para frente, volta. Perna para frente e volta. Como essa é uma região que tem muita tensão, você pode investir em fazer assim. Faz um, faz o outro, leva os dois. Os dois acaba sendo até um pouco mais fácil, dependendo da pessoa. Então, vai um, vai o outro, vai os dois joelhos. Esse aqui é o primeiro passo para a gente começar a soltar essas tensões. Depois que você fizer algumas séries, você pode evoluir para esse movimento aqui. Então você vai colocar as mãos no chão, e aí agora a ideia é como se você fosse fazer uma ponte com o seu corpo. Então tenha certeza que você está com as mãos bem firmes no banco, na cadeira. Pé firme no chão também, principalmente essa parte aqui dos dedos. Imagina que você vai agarrar o chão com os dedos, tá? Força nos seus pés, agarra o chão. Agarrou? Agora de novo, aquele movimento que a gente já aprendeu de levar o joelho para frente. Só que enquanto você leva o joelho para frente, a cabeça vai para trás. Então é isso aqui, ó, que você tem que fazer, como se você quisesse formar um arco com essa parte da frente. Então, quanto mais você conseguir expandir nessa movimentação e respirar ao mesmo tempo, tipo, mais você vai sentir que todas essas tensões da coxa, da perna, do joelho e do abdômen vão começar a soltar. Então, olha só, vai ser aquele movimento, depois a outra, depois as duas juntas, e se você conseguir, depois você faz essa sequência. Então, expande o corpo, segura de 5 a 10 segundinhos nessa posição e volta. Sempre voltando devagar com a cabeça, tá? A cabeça é sempre a última a voltar para o lugar. Então, expande e volta de novo. Repete isso também, umas 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições, tá? Agora, quando a gente pensa nessa região aqui do tronco, eu quero falar com quem sente que falta tônus aqui no abdômen. Não sei se você já ouviu falar dos músculos do core, né, que são os músculos que dão sustentação para a nossa coluna, que suportam os órgãos, as vísceras e que mantêm o nosso corpo para cima. Para que isso aconteça, que nem eu falei, saco vazio não para em pé. Então, para que você consiga agora ter mais tônus nesses músculos respiratórios, eu vou te ensinar um exercício que é o melhor exercício abdominal que você vai conhecer. Você já ouviu falar da hipopressiva? Os exercícios hipopressivos são aqueles exercícios, não sei se você já viu na internet, que a gente puxa o abdômen para dentro desse jeito aqui, ó. Testa em casa, vê se você consegue fazer esse movimento. Então, quando você faz isso aqui, ó, tenta perceber o que acontece com o meu corpo, de novo, só de sugar meu abdômen para dentro, ó. Tô aqui nessa posição, agora eu vou puxar o abdômen. Você percebe que meu corpo sobe? Então, quanto mais eu estimular esse músculo, mais tônus postural e mais proteção os meus órgãos e vísceras e músculos internos vão ter. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que colocar a mão no seu abdômen e sente essa expansão respiratória. É sempre importante você perceber como que está a sua respiração antes de fazer o estímulo, para depois a gente comparar de novo, né? Porque senão eu vou falar, e aí, o que mudou no seu corpo? Ah, não sei, eu não sei como eu estava antes. Então, por isso que eu te falo, o meu trabalho é te educar.
Então é sempre importante você saber como que você está antes para saber o que mudou no seu corpo, para a gente conseguir quantificar o quanto que você melhorou em um dia, em um mês, em um ano. Então coloca a mão aqui nessas laterais e tenta perceber se a sua respiração empurra a sua caixa torácica. Você sente que tem movimento quando você respira? Quando você puxa o ar, tem expansão aqui nos ossos? Esse é o trabalho desse músculo aqui, que é o serrátil anterior. É como se fosse uma garra, que quando a gente respira, ela faz isso. E é isso que esse exercício também vai estimular. Então, primeiro de tudo, expande, enche o máximo que você conseguir de ar, a sua caixa torácica, o seu abdômen. Então, puxa o ar. E depois solta o máximo de ar que você conseguir. Põe tudo para fora. Sentiu que já não tem mais ar nenhum? Agora, em apneia, sem deixar entrar ar nenhum, você vai tentar puxar o seu abdômen para dentro. Desse jeito, ó. Esse barulho que eu fiz é o maior sinal de que eu fiz certo. Porque se eu terminar o exercício soltando ar, errei, né? É sinal de que ainda tinha ar dentro de mim e você aprendeu que esse exercício se faz sem ar nenhum. Então, esse aqui é um exercício que você vai fazer de 5 a 10 minutinhos na cama, tá? Te recomendo fazer antes de dormir e quando você acordar. Porque fazendo isso nesses momentos, você começa a preparar o seu corpo para a sua rotina ou para a sua noite de sono, né? Quantas vezes você vai dormir, daí você está tão tenso, tão sobrecarregado, que às vezes, quando o seu corpo começa a relaxar para você entrar no sono REM, que é o sono profundo, já está praticamente na hora de acordar de novo. Então, dia após dia, você vai aumentando esse cansaço corporal e o seu corpo não recupera. Então, esse aqui é um exercício que vai ajudar na sua postura, nas suas dores e no seu sono. Então, de novo, eu vou fazer algumas repetições aqui para você ver como que o corpo responde, tá? Então, de novo, eu vou deixar meu abdômen aqui à mostra. Se você preferir até, ó, como nessa posição aqui, tem um pouco de ação da gravidade em cima do corpo, né? Que é menor do que se eu fizesse algum exercício em pé. Mas se eu fizer esse exercício deitado, é mais fácil ainda para o meu corpo. Então você pode deitar desse jeito, deixar os seus pés apoiados no chão, e assim você vai perceber que fica mais fácil ainda fazer esse movimento. Então agora você enche, né? Põe todo o ar para fora. Esvazia. E assim, a ideia é não ficar contraindo o abdômen, não faz força. Só põe o ar para fora, expulsa todo o ar e deixa o abdômen molinho para você conseguir fazer isso aqui, ó. Você tem que conseguir fazer esse movimento de sucção. Tem gente que não vai conseguir. Se você não conseguir, é porque você já tem muito encurtamento, muita tensão nessa região. Então pratique, tá? Faça esse exercício todos os dias que você vai sentir que toda essa região vai começar a amolecer. Então, ó, vou fazer para você ver. Entendeu? Agora, para você conseguir intensificar um pouquinho esse exercício, você vai deixar as mãos em cima do seu tronco desse jeito aqui que eu tô fazendo, tá? E aí, você repete esse movimento. Quando você faz esse exercício fazendo isso aqui, ó, levando os seus braços para trás, automaticamente você ativa mais o serrátil anterior, que é esse músculo que eu te contei, né, que faz esse trabalho de expandir e relaxar a caixa torácica. Então, deixa a mão aqui, e agora você puxa o ar, solta todo o ar, não tem mais ar nenhum, agora puxa o abdômen para dentro. Eu sinto até colando aqui a caixa torácica, a parede abdominal. A ideia é essa mesmo, como se você quisesse levar o seu umbigo lá nas costas.
Repita esse exercício todos os dias e você vai perceber que em um mês a sua postura vai ser outra, as suas dores vão desaparecer. Então, né, agora a gente aprendeu a usar a nossa respiração, a soltar o nosso quadril, a soltar o nosso tronco e o nosso pescoço. Né? Muitas vezes as dores que a gente tem no pescoço vêm por conta de toda essa força que a gente faz. Então eu vou te ensinar agora como soltar um pouquinho essa região lateral. Para soltar essas tensões laterais do pescoço, pense sempre em deixar o seu tronco estável, né? Principalmente a região do quadril. Então o quadril não vai mexer. Você vai pegar a sua mão, olha só, encaixa a mão aqui em cima da clavícula, que é esse ossinho aqui. Então você deixa a mão aqui bem posicionada e agora você vai começar a fazer esse movimento aqui, ó, lateral com o seu tronco. Então perceba que os meus pés vão ficar firmes no chão. Eu vou colocar aquele estímulo de apertar o pé contra o chão para minha coluna subir. E agora, apertando o pé contra o chão, eu vou tentar fazer um arco lateral com o meu tronco. Por enquanto, só deixa a mão apoiada aqui nessa região. Então, apoiou a mão, leva o tronco para o lado, a outra mão vem para cá, ó. Enquanto essa mão vem para cá, agora você vai fazer o movimento de apertar levemente o seu pescoço. Não é para fazer força. Você só vai fazer uma leve pressãozinha. Então, ó, levou a cabeça, leva o braço para o outro lado e aperta. Apertou? Volta devagar, apertando os pés contra o chão para subir o tronco. Então, ó, o tronco volta e eu troco o lado. Mão do outro lado, faço esse movimento lateral e aperto. Apertei, segura 5 segundinhos e volta. Você vai fazer esse movimento desse jeito. Então vai, aperta e volta. E aí, quando você descer, depois você pode ir incrementando esse exercício da seguinte forma. Desceu, olho para o lado, olho para cima e volto. Trocou, desce, olho para o lado, nossa, fez vários cracks no meu pescoço. Olho para cima e volto. Também vai fazer de 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições. Gostou desses exercícios? Isso aqui é a ponta do iceberg também, para a gente começar a cuidar do seu corpo. Se você quer saber mais sobre como cuidar da sua postura e como soltar cada articulaçãozinha do seu corpo, clica no link abaixo e acesse o meu curso que eu gravei, né, com tudo isso que eu adquiri, que eu aprendi ao longo desses 11 anos, para poder realmente te educar. A minha ideia é que você ganhe cada vez mais a autonomia no seu dia a dia, para que você não sofra precisando de remédios, de cirurgias e nem de terapias infinitas que nunca acabam. Então eu criei um manual completo para você saber como soltar cada articulação do seu corpo, como alongar a sua postura e cuidar de cada cantinho, né? Além desses exercícios de mobilidade, exercícios respiratórios, eu coloquei vários exercícios posturais e de consciência para você saber posicionar e usar o seu corpo em qualquer ambiente que você estiver. Então, se você estiver sentado, você vai saber como sentar direito, quais são os materiais que você pode usar como apoio para você conseguir ficar numa posição ideal sem fazer força, né? Quais são os melhores exercícios para você fazer à noite antes de dormir, quais são os melhores para você fazer antes do seu treino e o que você faz para preparar a sua manhã, até mesmo se você for ficar sentado horas na frente do computador. Então não perca tempo, tá? Porque eu coloquei aqui um desconto especial para você. Ano passado eu estava vendendo esse curso a R$ 997 e como eu quero espalhar a palavra, eu quero que você aprenda mesmo e eu quero que você venha, traga suas dúvidas dentro da nossa plataforma do curso, agora ele está R$ 297. Coloquei 70% de desconto exatamente para você aproveitar, para você entender que o seu corpo pode muito mais, né? Para que você entenda que o que você está fazendo de errado dá para ser alterado. Não precisa fazer força para ter uma boa postura, não precisa fazer força para ficar trabalhando. Então é tudo isso que eu vou te ensinar nesse curso. Então clica no link abaixo e acesse Seu Corpo Sem Dor. Te espero e quero tirar todas as suas dúvidas. Clica lá.